Agora, o Arnaldo falou sobre a questão da altitude e é o que o São Paulo vai encarar, um problema extra para o São Paulo, que está invicto na Libertadores, invicto muito pela campanha muito boa que o Zubeldia fez enquanto era técnico do São Paulo. O Crespo fez apenas 2 confrontos, né? E o São Paulo não perde na Libertadores desde abril do ano passado. São 18 jogos. Só que agora o negócio não vai ser simples, né? No estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, onde vai enfrentar a LDU. A equipe equatoriana não perde nesse estádio, no seu estádio contra brasileiros, há 7 jogos. Foram 4 vitórias e 3 empates nesse período. E um time brasileiro qualquer não vence a LDU em Quito desde o Grêmio do Filipão em 2021. Desde então, diferentes times brasileiros subiram a ladeira de Quito e não venceram, inclusive o São Paulo, que passou por isso em 2023. O Dorival perdeu aquele jogo para o time do Zubeldia, do então time do Zubeldia. Mas olha, tudo vantagem mínima. Sim, sim. 1-0 contra o Atlético Paranaense. Está faltando aí o confronto recente com o Botafogo, foi 2-0, né? Aí exatamente. Que classificou a LDU, 2 gols diferentes. No mata-mata, né? Tem saldo de grupos aí. Ainda tem o jogo contra o Botafogo, faltou 2-0. Mas o jogo 2-0. 2025. O 2-0 foi agora lá, né? Sim, foi lá. O Botafogo venceu por 1-0 no Engenhão, no Newton Santos, eu sempre falo o nome do estádio errado. E foi para altitude e tomou 2-0. E aí o Botafogo reagiu no final, quase fez um 2-1 com o Vitinho e tudo mais, mas aí acabou eliminado. Osso, hein, jogar lá. É difícil, vai ser um jogo difícil. Eu acho que a missão do São Paulo é voltar vivo. E um pouco como eu falei também no post, eu acho que é a hora de a gente ver o Crespo fazer o São Paulo jogar bem também na Libertadores. A gente elogia muito o São Paulo, que tem um formato, tem uma ideia muito clara de jogo nos jogos do Campeonato Brasileiro, independentemente do 1 ao 11 que você tem, você vê um São Paulo organizado, muito mais do que o Botafogo do Ancelotinho, por exemplo. Só que falta isso na Libertadores. Os 2 jogos da Libertadores do Crespo foram jogos ruins, né? Especialmente o jogo na Colômbia contra o Atlético Nacional, quando o São Paulo teve muito mais sorte do que juízo naquele jogo que poderia ter sido eliminado ali mesmo. E aí voltou para São Paulo, teve um pouco mais de dificuldade, mas passou também. E agora é a hora de o São Paulo conseguir um jogo. Acho que não precisa exigir um jogo brilhante do São Paulo, até por ser na altitude, fora de casa, mas é a hora de ser fazer um jogo seguro para voltar vivo e tentar resolver no Morumbi. É isso que eu espero para ver o que o Crespo vai fazer. Claro, tem as dificuldades, não continua sem seus principais jogadores, mas ainda acho que é muito equilibrado, como disse o Arnaldo, mas o São Paulo é melhor. Pouco melhor, mas é melhor que a LDU. Então o seu voto é? São Paulo. No confronto. Não. O jogo mais difícil entre os 3. O jogo mais difícil entre os 3. Confronto mais difícil. Eu acho que é Palmeiras e River, mas muito parecido com São Paulo e LDU. Eu acho que é o jogo do São Paulo, pelas questões todas. Porque a LDU joga em casa na altitude e porque o São Paulo é o time mais fraco dos 3, né? Entre Palmeiras, Flamengo e São Paulo. E eu acho que o Flamengo vai passar o trator já na quinta-feira. Isso também. O Flamengo a gente nem precisa colocar nessa conversa. Eu acho que já está tranquilão. E o Flamengo do Felipe Luiz tem números melhores que o de Jorge Jesus. Sabiam disso? A gente fez pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Nota 6. Ou seja, para o São Paulino se conformar com isso que está aí, não tem nada a ver com a história do São Paulo, não tem nada a ver com o que o São Paulo pleiteava, não tem nada a ver com o que o São Paulo conquistava. Eu acho que é muito conformismo para pouca coisa. E muita cascata, muita quécara. O cara mete... já meteram o Rio Francisco de desfalque. O menino jogou 3 jogos. É verdade. Até por culpa do Zubeldia, que não colocava ele para jogar, né? Sim. Não tem, muita conversa fiada, muita cascata. Tá ganhando, então você vai ter que cascatear. Mas não muda nada. Não muda nada. Né? Não tem desfalque. O que é desfalque? Tipo assim, desfalque. Yuri Alberto não joga no Corinthians, é desfalque. Apesar que o Guinegão tá se virando lá, mas é desfalque, claro que é. O Garro não joga, é desfalque. Para citar só o Corinthians. Né? E aí é desfalque. O Memphis não joga, é desfalque. O São Paulo. O Lucas. Quando o Lucas não joga, realmente faz diferença. Fora isso... Sinceramente, eu não consigo ver muito desfalque no São Paulo, não. É o que tem. É um time nota 6, é um time que briga pra caramba, isso é uma verdade. Mas já fazia isso... Na verdade, isso começou com o Rogério Ceni. Todo mundo que passou por aí é sempre igual. Rogério, com o Dorival,
Sempre brigou com o Zubeldia. É um time que briga. Isso é inegável no São Paulo. É tudo lucianada, né? Aí eu estou falando até no sentido positivo. O Luciano, ele parece um louco, ele se mata em campo. E, de novo, é um louco positivo. Ele se mata. Ele enche o saco do juiz. Então, se fosse o juiz, eu meti o amarelo, ia ser outra coisa. Mas ele se mata, ele deixa tudo. Então, isso sim eles fazem. Todos. Mas o time é limitado, é bem limitado e não vai brigar para o Campeonato Brasileiro nem a pau, nem de longe, não tem a menor condição para isso. Então, é um time médio que, com um pouquinho de felicidade, pode avançar nas Copas. É isso que é o São Paulo. E aí, uma hora está o Zubeldia por cima, outra hora está o Crespo e tal, e depois volta na rotina, porque tem limitações, né? É bom não ficarem com muito e tal, porque daqui a pouco vai ter decepção, se continuar desse jeito. Agora, é impossível ganhar a Libertadores? Não. Você pode chegar. Você com um time médio, dá para você chegar. Você consegue medir realmente o nível do time no Campeonato Brasileiro. E aí o São Paulo não tem chance nenhuma. O que você pensa, Bruno? É muito a influência do Crespo? É realmente, talvez... Porque o Crespo ainda está no seu começo de trajetória nessa volta ao São Paulo, né? Então, acho que ainda dá para chamar de o fato novo nesse ano. São poucos meses de Crespo, né? Poucos jogos ainda. A gente passou aqui 15 jogos no total do Hernan Crespo no comando de São Paulo. Então, ainda é muito o fato novo em relação ao que era o Zubeldia ou realmente a influência do Crespo, esse novo momento do São Paulo que vive em 2025? Acho que tem a mudança, né? Uma novidade. E acho que o jeito que o Crespo arma o time é mais compatível com a característica dos jogadores do São Paulo, né? Com 3 zagueiros e com mais gente no meio. O Zubeldia era um jogo mais direto, um jogo mais assim, de pegar, acelerar. E o São Paulo não é um time com jogadores tão velozes, né? O São Paulo, ele jogando com 3 zagueiros, ele fica mais protegido e com 3 no meio, né? O São Paulo tem bons jogadores no meio campo. São Paulo tem o Pablo Maia, ele tem pelo menos ali 5 opções para escolher 3. O Pablo Maia, o Alisson, o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Rodriguinho. E ainda sem contar o Oscar, que jogou muito pouco. Então, desses 5 tirar 3, acho que é um ponto, talvez seja o ponto mais forte do São Paulo ali. Os jogadores de meio tem uma boa defesa também, o ataque está com muito problema. Então o São Paulo, ele não é um time, ele não tem jogadores tão rápidos, né, para jogar assim, um jogo mais direto, mais físico, mais de correr, de acelerar. É um time que fica mais à vontade tendo a bola e não necessariamente para agredir o adversário. Até tem alguma dificuldade para agredir o adversário. Mas para o ritmo de jogo para o São Paulo mais cadenciado, ele é mais interessante. Ficar um jogo de muita correria não tem característica para isso. Então, com 3 zagueiros, fica mais protegido e com mais gente no meio, consegue levar para um ritmo mais interessante para o São Paulo. Acho que tem um pouco a ver com uma característica dos jogadores e da ideia de jogo encaixar melhor. Mas o São Paulo, ele tem já há alguns anos uma coisa que é muito parecida com todos os treinadores. Realmente é um time que no Brasileiro a briga é por vaga na Libertadores, na melhor das hipóteses, e nas Copas é um time que pode chegar mais longe, que as Copas permitem isso. Para mudar esse cenário, para que o São Paulo seja o que o São Paulo deveria ser, um time que, por exemplo, no Brasileiro entra para brigar por título, aí não depende do treinador, é independente de quem esteja ali. Aí é lá em cima a questão. Aí a questão é do clube se organizar e ter condição financeira para brigar com os que estão brigando pelo título brasileiro ali, com o Flamengo, com o Palmeiras, eventualmente um ou outro que tem um dono rico, como o Botafogo ano passado conseguiu, o Cruzeiro esse ano está brigando, mas o São Paulo como um clube associativo para brigar por título brasileiro, que é onde o São Paulo deveria brigar, é lá em cima e isso leva tempo. Não sei se esse processo já começou, a gente só vai saber lá para frente, não sei nem se começou. Na teoria dizem que sim, na prática sinceramente não sei, a gente vai ver mais para frente. Mas para brigar por título de campeonato por pontos corridos, que aí precisa regularidade, precisa de uma estrutura melhor, aí não é trabalho do técnico. O técnico, independente de quem seja, ele não vai conseguir. O técnico ele pode encaixar um pouco melhor as peças, o time se encaixar melhor, ter uma relação melhor com um treinador ou com outro, mas para brigar por título brasileiro de pontos corridos, aí precisa de uma reestruturação que espero que esteja sendo feita, né? Mas sinceramente, para os próximos anos, nesse ponto eu não sou muito otimista, que aí depende lá de cima, aí já é uma outra história. Vamp, qual que você acha que é a importância do Crespo nesse momento que o São Paulo vive? 5 vitórias consecutivas jogando na sua casa dentro do estádio, dentro do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, né? Agora rondando o G6 de fato e ainda vivo também na Copa Libertadores. Qual que é a importância do Crespo? A segunda passagem dele, né, Bom? Ele já conheceu o São Paulo,
Tinha ganho o título do Campeonato Paulista, né? Aí depois é demitido, ainda com o Rogério Ceni chegando ele dentro do vestiário. O São Paulo que tinha um acordo de uma dívida para pagar com ele. Acho que se acertaram, né? E ele vai trabalhando em paz. Tem esse problema que a gente sabe de jogadores lesionados, que não jogam mais na temporada, que é o caso do Caleri, né? Ele espera a recuperação do Oscar, do Lucas. E sem esse time aí, ele vai se ajeitando ali com o Luciano, segurando a onda, o Marco Antônio jogando bem, Bombadilha também voltou a jogar bem, faz um sistema com 3 zagueiros, que é muito sólido, né? Os 3 ali jogando bem, o Sabino também jogando bem. E vai se segurando. Então tem um respeito, né? O Flávio falou, é uma grife diferente do louco do Zil Beldia, que todo jogo ficava à beira do campo tomando um cartão. Ele tem mais cartão do que o Abel. O Abel tem 5 anos de Brasil, o Zil Beldia com 1 ano tinha mais cartão do que o Abel. O Beldia tinha uma folga por semana, pelo menos. Isso aí, você comigo é multa na hora. Te pago pra ficar à beira do campo, não é pra ficar suspenso. No ano passado, inclusive, prejudicou o São Paulo, né? Várias vezes. Mas especificamente nas quartas da Copa do Brasil, ele não estava no jogo da ida. Tem um monte de treinador que fica aí no Brasil reclamando pra caramba e no jogo seguinte não tá beirada do campo. Exatamente. Vários. O Zubeldia era demais em relação aos demais. Se o Flávio acha os dois muito parecidos, pelo menos nisso, acho que o Crespo leva vantagem, né? Não, você viu outro dia o jogador de São Paulo, quando reclamar caindo, ele falou, levanta, vamos jogar. Deixa o juiz em paz. O Crespo é um cara fino, pô. Ó, o Crespo é... Crespo é a cara da antiga grife do São Paulo, né? Hoje esculhambou tudo. Mas o São Paulo tinha essa coisa de time de elite, time fino e tal. Quando eu era mais jovem, o que se passava era isso, né? Meia parentada lá, jacaiada lá da Penha, tudo jeca, era elegante. Sabe aquele negócio? Aquela parenta era tudo, né? Checaiado e tal, mas os caras. Não, que é isso e tal. Imagina a Penha, hoje já é longe. Você imagina 50, 60 anos atrás. Então os caras tinham vida de interiorzão mesmo, né? Bravo. Então era uma jecaiada metida. Somos um time diferente. Somos quem, cara pálida? Mas era assim, né? Então esse tipo de postura do Crespo, ele fazia muito bem pro torcedor de São Paulo. Hoje... enfim, hoje deixou de ter... Para efeitos práticos, né? Para efeitos práticos, desfalca menos o São Paulo, né? Eu cheguei aqui e falei, os jogadores do Crespo, a zaga pelo lado ali, esquerdo, ele gosta de um canhoto. Léo Pelé era um exemplo... Léo Pelé também não gostava, mas é um exemplo disso. O Crespo gosta de um canhoto pelo lado esquerdo. Eu não acho que o Crespo vai tirar o Sabino nesse momento, ainda mais depois dessa partida que ele fez pro Marcão. Vamos lá, depois de... Não agora, porque agora o Arboleda tá voltando, né? Vamos lá, daqui a 2 semanas você imagina que o trio de zaga vai ter o Sabino? Vou me manter. Sabino pelo lado esquerdo. E você, Marcão? Acho daqui a 2 semanas, por exemplo. Acho que não. Ferrarese na direita, o Arboleda centralizado, o Alan Franco na esquerda. É o que tem de melhor. Hoje é o que tem de melhor. Se amanhã ou depois o Rafael Tolói tomar a vaga do Ferrarese, ok, mas eu duvido muito que aí, colocando nessa circunstância que o Grécio tá falando, sairia do time o Arboleda. Colocaria o Alan Franco centralizado para ter o Sabino na esquerda. Eu duvido que isso aconteça. É o que eu falei ontem lá no grupo pra ele, lá, tá vendo aqui, não sei o quê. Falei, mano, Marcos Antônio também começou no banco de reservas. Você acha que o Alisson hoje ele é titular no lugar do Marcos Antônio? Não, hoje não, mas são características próximas. Calma que a gente já vai falar daqui a pouco do Marcos Antônio. Mas é isso que eu tô falando. Tanto o Arboleda quanto o Marcos Antônio estão voltando agora de lesão. Então o Crespo começa com os 2 jogadores no banco de reserva, mas são titulares da equipe, não tem o que discutir. Eu duvido que daqui 2 semanas o Crespo vai manter o Sabino como titular e deixar o Arboleda no banco. A não ser que aconteça outro problema muscular, outro problema de lesão. Não, vamos sem lesão. Então, sem ninguém com lesão. Imaginando um cenário onde os 2 estejam 100% fisicamente, o Arboleda é titular do time, pelo amor de Deus, gente. Não tem nem o que discutir. Eu também. Eu acho justamente porque o Arboleda é o dono mais antigo da vaga. Né? Então, se ele estiver bem, ele vai estar na central. Porra, é óbvio. Isso a gente está falando pelo Arboleda. Aí, de um lado, você tem Ferrarese ou Tolói com Ferrarese antes, porque já também era dono da vaga antes. Agora, do outro lado, aí você tem a disputa de vaga do Alan Franco com o Sabino. E aí, desculpa, Grécio, mas o Alan Franco é mais jogador que o Sabino. Concordo. E eu acho que todos os jogadores vão ser importantes, porque a gente tá falando no momento que ninguém tá lesionado. Eu acho que é quase impossível isso acontecer, todo mundo sem estar lesão num São Paulo que tem um Refis aí. O Refis parece mais um play center do que um centro de reabilitação, né? Vamos lá, então vamos para os 3 zagueiros. Rafael Tolói, vocês gostaram da estreia do Rafael Tolói? Hein?
Eu gostei, particularmente gostei. É um cara que já não tem mais a mesma velocidade que ele tinha. Mas nem tinha velocidade antes também. Ah, mas já era um cara mais rápido, né? Mas hoje ele não tem a mesma velocidade, mas é um cara que tem os atalhos do campo. Extremamente experiente, bom tecnicamente. Ficou muito tempo no futebol italiano. Arrisco dizer que é uma mistura de Costa Curta com Maldini, com Baresi. Né? Vem com essa panca aqui agora para jogar no São Paulo. E para mim acrescenta demais o Perrone nesse sistema defensivo do São Paulo. E você, Grécio? Cara, quando começou o jogo, que ele tomou aquele chapéu, eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser do Rafael Tolói nessa partida? Contratamos um bagre, você pensou? Na hora eu pensei isso. Só que depois ele deitou na partida. E saída de bola ele também tava muito bem, muitas vezes saindo pro meio, saindo na ponta. Cara, a saída de bola dele melhorou muito. Esse tempo na Itália, que até o Rogério Ceni, né, ele tem treinadores pra cabeceio, né? E são italianos. Então, assim, porque a Itália tem esse sistema defensivo muito forte, é histórico, né, lá. Então ele cresceu muito na Atalanta. E é um jogador que pode ajudar muito São Paulo nesse decorrer de temporada. Tem os números que o Ferrarese tinha sido o jogador que mais armou. Foram 8 desarmes contra o Internacional. E nesse jogo, o Rafael Tolói também deu 8 desarmes. Então acho que ali é a briga deles dois pelo lado direito da zaga. Então, o Tolói, ele entrou no lugar do Ferrarese, né? Até porque para preservar um pouco o Ferrarese, tava com aquele negócio do jogo da Venezuela. E muita gente já pega e fala que o Tolói veio e vai brigar pela vaga e pode tomar a vaga do venezuelano. Acho que de fato é verdade, né? Acho que vai ter uma briga boa aí nesse lado direito, não vai, hein, Marcão? Pode ser, né? Eu acho que o Ferrarese ele vem numa grande fase também, falhou no jogo de ida contra o Atlético Nacional, marcando os 2 pênaltis ali, cometendo, né, os 2 pênaltis para o adversário, mas tirando essa partida aí que foi um desastre por parte do Ferrarese, eu acho que num recorte das últimas 10 ele vem jogando bem na maioria. Então o Rafael Tolói, a princípio, eu acho que ele chega para ser o reserva do Ferrarese, mas nada impede dele ter uma sequência também e de repente assumir essa titularidade, né, Perrone? Sim. Vamos agora para a zaga central, né? Que está ocupada atualmente pelo Alan Franco. E entrou o Arboleda, hein? O Arboleda entrou, acho que assim, não teve muito tempo para mostrar, mas a torcida, vocês que estavam no Morumbi, a torcida gosta do Arboleda. Quando o Arboleda foi tirou o colete, a galera, vibrou, né? Chamou ele, tudo. Também vai ser um reforço de peso aí pro São Paulo para os próximos jogos, né, Grécio? Eu gostei, tá, do Arboleda, mas assim, pô, o Alan Franco fez uma partidaça. Quando o Alan Franco tá saindo, que a torcida começou a só gritar o nome do Arboleda ali, eu fiquei, pô, grita o nome do Alan Franco, pô. Mas o Arboleda é mais um. É mais um dentro do time. Eu falei do Sabino pelo lado esquerdo, mas assim, é uma possibilidade a mais pro time do Crespo, né? Porque é um jogador canhoto que joga pelo lado esquerdo do campo. Logicamente, eu acho o Arboleda muito mais jogador, eu acho o Alan Franco muito mais jogador, mas são possibilidades que o Crespo ganha. E o Arboleda, a torcida adora o Arboleda. Tem até discussão, é ídolo ou não, né? Abre essa discussão. Você botava o Arboleda contra a LDU, hein, Marcão? Precisa ver a questão física, né? Ele voltando de lesão agora aí é um complicador. Você vai jogar na altitude, de repente o cara não tá tão bem fisicamente quanto os demais, pode ser um dificultador para ele e pro São Paulo. Então acho que vai dizer se o Arboleda vai ser titular lá em Quito vai ser a condição física que ele vai ter. Se ele tiver próximo do 100%, não tenho dúvida. O Crespo vai apostar na experiência dele e do Alan Franco também. É importante que a gente tem 4 jogadores para 3 vagas na zaga e no sistema do Crespo é muito difícil ganhar do São Paulo. É muito difícil com essa zaga aí que a gente tem. Mas antes eu quero pedir um apelo para vocês aí. Nós estamos com 29,9. Vamos falar sobre o São Paulo. São Paulo vai subir a montanha. Quinta-feira enfrenta a LDU, que é treinada pelo Thiago Nunes, brasileiro, né? Técnico que já passou por vários clubes aqui, mas fez sucesso mesmo foi no Atlético Paranaense, onde ganhou Copa do Brasil e ganhou Sul-Americana, né? Aí teve várias passagens aí, uma última pelo Botafogo que não foi nada legal. Corinthians também não foi legal a passagem que ele teve, me recordo, né? Foi uma passagem curta, inclusive. Thiago Nunes
Nunes teve uma passagem pelo Grêmio também. O Thiago Nunes é bom treinador e teve sucesso no futebol sul-americano, né? Eu digo assim, no futebol, né, aí pela América do Sul. Fez bons trabalhos na Bolívia, fez bons trabalhos no futebol chileno e agora tá se aventurando aí no futebol equatoriano. Tá defendendo aí, tá treinando a LDU. É um time que chega a essas quartas de final, né? Um time que é bem diferente daquele time que enfrentou o Flamengo no ano passado e acabou sendo eliminado. E é um time que, né, depende muito da altitude, né? Aquela coisa, leão de montanha, né? Então são times que usam muito essa arma da altitude para enfrentar os seus adversários. Então, primeiro jogo lá, o São Paulo tem que tomar todo o cuidado. Aliás, quando jogou a Sul-Americana com o Dorival Júnior, eu me lembro que o time foi totalmente amassado, né? Num primeiro tempo, foi muito mal. O Lucas acabou fazendo um gol que diminuiu e aí acabou sendo eliminado nos pênaltis aqui. O Rames escorregou, jogou a bola na lua. Me lembro que foi um jogo que o São Paulo também amassou no Morumbi. Era uma LDU diferente também do que é hoje, evidentemente. Teve até um jogador que eu não me recordo o nome, mas o Johan Júlio. Ele veio jogar inclusive no Santos, no futebol brasileiro. O Johan Júlio virou um craque da bola, né? Virou Pelé, esse jogador contra o São Paulo. Impressionante. Então, assim, LDU e São Paulo da LDU sempre trouxe muita dificuldade. Então, não vai ser um confronto fácil, vai ser um confronto difícil e o São Paulo não vai ter o Lucas Moura. O Lucas Moura é um jogador que está passando por esse processo, teve ali a retirada dos pontos, teve o processo ali já de correr na esteira, de trabalhar um pouco mais forte. O São Paulo trabalha com a seguinte data: possibilidade de ficar no banco de reservas contra a LDU no jogo da volta no Morumbi. Essa é uma possibilidade que o São Paulo trabalha, mas nos bastidores do clube, isso é importante, nos bastidores do clube, essa possibilidade ainda é tratada como difícil, né? Porque está no começo da semana, retirou os pontos, vamos ver como é que vai ser a evolução. Tendência mesmo é um São Paulo passando para a semifinal, aí ok. Aí o Lucas Moura teria totais condições de reforçar o time do Hernan Crespo para uma eventual semifinal. Claro, São Paulo passando, não vamos contar aí com, né, como se diz ali na gíria, né, o negócio do ovo lá, a brincadeira do ovo. Então, assim, vamos pensar primeiro em passar para a semifinal, aí sim teria um Lucas Moura 100%, mais garantido. Mas o São Paulo vai trabalhar com muito cuidado, né, essa semana para tentar ter o Lucas Moura no banco de reservas na volta contra a LDU. Mas é uma possibilidade que ainda é tratada como difícil nos bastidores do São Paulo. E aí é aquela coisa, né? Imagina se tem um Palmeiras e São Paulo numa semifinal. Aí seria a volta do Lucas Moura no gramado sintético, onde ele se machucou e ficou 4 meses e tanto parado. São, né, coincidências do mundo da bola. Para fechar, o Enzo Dias teve um trauma, não teve lesão, né, não teve nada mais forte. E como o próprio Hernan Crespo falou, vai jogar, ele é um monstro, ele é maluco e tal, vai pro jogo, tá, vai ficar à disposição. Sentiu a pancada, vai recuperar, aquela coisa de recuperação mesmo, de dor. E o Wendel não teve nenhuma lesão detectada e vai tratar também para poder ficar à disposição para baixar aquele inchaço, aquela coisa do incômodo muscular, mas o importante é que não teve nenhuma lesão detectada. A tendência, vamos falar de tendência ainda, porque são jogadores que tiveram ontem um trauma e o outro o incômodo muscular, a tendência é que os dois fiquem à disposição do Hernan Crespo para a viagem para o Equador. O São Paulo, quinta-feira, abre o caminho das quartas de final contra a LDU. O São Paulo assinou contrato com uma promessa do futebol brasileiro que trocou o rival Palmeiras pelo mais querido. O meio-campista Cauã Edmar veste a camisa tricolor desde 2022 e selou sua renovação de contrato para permanecer no clube por mais tempo. Este é o primeiro contrato profissional da carreira do volante. Cauã progrediu no São Paulo desde o sub-14 até o sub-17. Na atual temporada, entrou em campo em 28 oportunidades, marcando 2 gols. Além do Palmeiras, o jovem de apenas 16 anos também passou pelo Tabuca Juniors, clube de futsal. Cauã agora tem sua permanência no São Paulo garantida ao menos até agosto de 2028. Sua renovação, inclusive, já consta no boletim informativo diário da CBF, o BID, desde a última terça-feira. O próximo passo do jogador é saltar as categorias mais avançadas da base, como o sub-20. E aí, torcedor? Você acha que o São Paulo vai conseguir sair com um bom resultado de Quito? Deixe a sua opinião nos comentários.